Durante a abertura do CBESP, sigla para Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular, realizado recentemente, a presidente do Conselho Nacional de Educação, e sim, isso existe, Maria Helena Guimarães de Castro, afirmou que o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, seria um método ultrapassado de selecionar estudantes para o ensino superior, devendo ser repensado e revisto. A proposta, segundo Maria Helena, seria pensar novas possibilidades de seleção de futuros universitários, levando-se em conta questões mais pertinentes ao contexto atual. Além disso, ela levanta a possibilidade de que se realizem mais provas ao longo do ano, algo diferente do atual modelo, em que tal exame é aplicado apenas uma vez por ano. Antes de ponderarmos sobre essa questão, precisamos relembrar o que é o citado Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio surgiu em 1998, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, quando Paulo Renato de Souza era ministro da Educação. Originalmente, ele foi concebido com a proposta de servir para avaliar a condição nacional da educação, a fim de direcionar as chamadas políticas públicas relacionadas ao setor estudantil. Quando o futuro candidato a poste de Lula, Fernando Haddad, era ministro da Educação em 2009, no governo do citado Molusco, o Enem foi alterado, tanto no número de questões quanto na finalidade da avaliação. Agora, o Enem servia também para proporcionar aos estudantes o ingresso no ensino superior, sendo que seu objetivo maior era, de fato, ser um vestibular unificado e aceito por todas as universidades, algo que, de certa forma, tem sido bastante aplicado. Eu fiz essa avaliação 3 vezes. Na primeira delas, em 2007, ainda vigorava o modelo antigo, 63 questões objetivas, além da redação, em apenas um dia de prova. Nas outras 2 vezes, eu fiz o Enem no modelo atual, 180 questões objetivas, além da redação, em 2 dias de prova. Eu me saí bem nas 3 vezes, mas eu já tinha em mente, mesmo naquela época, que eu precisaria deixar um pouco de lado os meus princípios para tirar uma boa nota. Contudo, para além de toda a balela estatal a respeito do Enem e de suas finalidades, nós sabemos bem qual é o real objetivo disso tudo: doutrinar os estudantes e controlar a educação em território nacional. Podemos citar as diversas questões de conteúdo lacrador que proliferaram nas avaliações dos últimos anos, ou então os temas escolhidos para as redações, e ainda a quantidade colossal de questões com total viés estatista, citando coisas como políticas públicas e afins. Não há nada de surpreendente aí. Afinal, como eu já falei neste outro vídeo meu, não existe ensino público e sim ensino estatal. Contudo, a doutrinação não acontece apenas na realização da prova do Enem. E eu explico. Se você já fez o Enem, ou conhece alguém que fez, ou que vai fazer, você sabe qual é o grau de importância que é dado para essa prova. Afinal, na maior parte das vezes, ela é a porta de entrada para o ensino superior, e se o desempenho do aluno for bom o suficiente, ele pode até conseguir o tão sonhado ingresso em uma universidade federal ou em um programa de bolsas de estudos como o ProUni. Então não é surpresa alguma saber que, muito possivelmente, o aluno passará o ensino médio aprendendo matérias que irão apenas prepará-lo para o Enem. Veja a perversão da ideia do ensino. Não se educa mais pelo conhecimento em si, mas sim pela possibilidade de tirar uma boa nota numa avaliação específica. É como se o ensino médio se tornasse um cursinho para o Enem. O resultado disso é que o ensino brasileiro, que já era extremamente tendencioso e doutrinador, se coloca de joelhos de vez para o MEC e sua cartilha, rezando a ladainha da lacração e do esquerdismo, e preparando jovens alunos para lacrar da melhor forma no Enem. Mas a coisa não para por aí. Como eu citei anteriormente, o intuito do Enem é substituir todos os vestibulares próprios das universidades, fazendo com que esse exame estatal seja a única porta de entrada para o ensino superior. Você consegue imaginar as implicações disso? Nesse cenário, não existem mais vieses e princípios específicos das instituições na seleção dos que irão ingressar em seus campi. O que existe é o viés estatal, e todos aqueles que não se enquadram no modelo estatal correm sério risco de não conseguir uma nota boa o suficiente para ser aceitos em uma universidade. Imagine o poder que isso dá ao Estado. Aos poucos, o Estado poderá eliminar da academia todo o pensamento divergente e conflitante com as ideias de esquerda, socialistas e estatistas, que são aquelas que, em suma, detêm o monopólio da burocracia educacional estatal no Brasil. Para além de toda a doutrinação, porém, não podemos deixar de mencionar a colossal ineficiência do Estado. Em outras palavras, precisamos falar dos erros que recheiam a história do Enem. Em 2009, houve o vazamento da prova do Enem, algo que foi descoberto 2 dias antes da data prevista para a realização do exame.
Essa situação levou ao adiamento da realização das provas, que, desacreditadas, tiveram um índice de abstenção próximo dos 40%. Já em 2010, além do vazamento de dados dos alunos inscritos no exame, foram constatados também erros de impressão que prejudicaram milhares de estudantes. No ano seguinte, constatou-se que alunos de um colégio particular de Fortaleza tiveram acesso antecipado a 14 questões que seriam cobradas no Enem. Nos anos seguintes, cresceu a desconfiança dos alunos em relação às provas e suas correções, especialmente no que tange à redação, algo que, por sua própria natureza, é subjetivo e, portanto, abre margem para possíveis abusos por parte dos avaliadores. O fato é que, uma vez atingido o pico de inscritos para o Enem no ano de 2014, esse número vem caindo vertiginosamente ano a ano. O caminho para o ensino de qualidade não passa pela centralização das decisões numa burocracia ineficiente, que no caso brasileiro pode ser representada pelo MEC e pelo INEP, os fracassados órgãos responsáveis pelo Enem. A centralização de decisões apenas reduz a eficiência, uma vez que as respostas aos problemas que surgem são lentas e burocratizadas, e o incentivo para a corrupção e o desperdício é ainda maior. Quanto mais pulverizado é o ensino, melhor ele se torna. Primeiro, porque múltiplos agentes tomadores de decisão podem descobrir alternativas melhores para os problemas que se impõem. Quando uma solução boa aparece, ela tende a ser copiada pelos demais. Além disso, a competição entre diferentes instituições de ensino com diferentes vestibulares num livre mercado de educação tenderia a atender mais às legítimas demandas dos indivíduos, resultando com isso numa melhora substancial da educação. Estes argumentos em favor da descentralização do ensino, porém, são puramente econômicos ou utilitários. O principal argumento, contudo, é sempre o ético. A centralização estatal é violenta e coercitiva, portanto nunca é justificável e sequer aceitável. O Enem, dessa forma, é apenas mais uma faceta de algo que talvez seja duro de ouvir, mas que é uma grande verdade, especialmente para nós libertários. O ensino compulsório é uma violência contra os indivíduos. No momento em que o Estado obriga as famílias a enviarem seus filhos para a escola, a liberdade individual está sendo tolhida. E eu falo mais sobre isso neste vídeo aqui. Além do mais, se você realmente defende a liberdade, você deve defender inclusive o direito de alguém sequer querer estudar. Cada um deve ser livre para tomar suas decisões e deverá se responsabilizar pelas consequências. No fim das contas, o Enem é a ponta do iceberg da intromissão estatal na liberdade das famílias e dos indivíduos no que tange à educação. Por tudo isso, eu não tenho o menor receio em afirmar: o Enem tem que acabar. Seus pretensos objetivos não são eticamente aceitáveis. Monitorar a educação compulsória para definir as ditas políticas públicas é controlar as mentes das crianças para definir onde o dinheiro tomado à força da população, ou melhor, as migalhas que sobram após o desperdício e a corrupção estatais, será utilizado. Por outro lado, centralizar a admissão de estudantes no ensino superior, colocando essa importante decisão nas mãos do Estado, é limitar a liberdade dos entes privados, definindo qual é o único viés que será aceito, uma clara violência contra as universidades, contra os estudantes e contra suas famílias. O Enem é uma prova fracassada. Além de ser ultrapassada, como bem disse a tal presidente do Conselho Nacional de Educação, é uma avaliação que expõe o que há de pior no Estado. Sua sanha em dominar cada vez mais mentes e corações dos indivíduos, retirando deles toda a particularidade, toda a individualidade, transformando-os em massa de manobra, em gado ideológico, em escravos intelectuais do Estado.